Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por mais um dia que o Senhor teve misericórdia de nós, Pai amado. Por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos traz para te adorar, para te engrandecer, Pai. Para te agradecer, meu Deus, pois tu mereces toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai amado. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de vida, Pai amado. Obrigado pelas alimentações. Obrigado, Senhor, pela tua natureza, Senhor, que o Senhor nos dá a oportunidade de apreciar e cuidar, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor teve zelo por nós nessa noite, Pai amado, que passou. No momento, Senhor, que estávamos dormindo, Pai amado, o Senhor nos protegeu, o Senhor cuidou de nós, Pai amado. O Senhor nos deu a oportunidade de estar respirando, meu Deus, de continuar, Senhor, respirando, Pai, para te adorar, Senhor, porque para isso que fomos feitos, meu Deus, para te adorar, Pai amado. Obrigado, Pai amado, por essa oportunidade também de estar aqui em Teu nome, Pai amado, para fazendo esse devocional, Senhor, momento de, de que alimentamos nossas almas, Pai amado, pois precisamos de Ti, Senhor. Somos necessitados, Senhor, da Tua graça, Pai. Somos necessitados de Ti, Pai amado. Sem Ti, nós não somos nada, Pai. Foi o Senhor que nos criou, Pai amado. O Senhor nos formou, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo sacrifício vivo que Teu Filho Jesus Cristo fez naquela cruz por nós, Senhor. Ele não precisava fazer isso, meu Deus. Mas por amor a nós, o Senhor mandou Ele para ter esse amor por nós, Senhor. Para se sacrificar por nós, Senhor. Para sofrer a dor que era para nós sofrermos, Pai. Para ter a morte que era para nós termos, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, graças a esse sacrifício, o Senhor nos tirou da condenação, Pai, e nos trouxe para a vida, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa nos manter, Senhor, concentrado na Tua presença, Senhor. Afaste de nós, meu Deus, toda a distração que venha nos perturbar neste momento, Pai amado. E que Tua palavra, meu Deus, chegue também àqueles lugares que ainda não Te conhecem, Pai. Que possam vir Te adorar e exaltar o Teu nome, Senhor. Te reconhecer como o único suficiente Salvador da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional está referente a Números 14, Números capítulo 14. Versículo 11. Números 14, versículo 11.
Vamos ler do 11 até o 13, tá bom? Que diz assim a palavra do Senhor. Moisés pede em favor do povo. O Senhor Deus disse a Moisés: Até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor: Com o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberam do que vais fazer, vou repetir o versículo 13 novamente. Mas Moisés respondeu ao Senhor: Com o teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberem do que vais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores desta terra. Estes já sabem que tu, ó Senhor Deus, estás com a gente, que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvens de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto, porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a ele. Vamos ler o versículo 17 também. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste: Eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. E o devocional de Spurgeon diz assim: Lute com toda diligência para manter longe esse monstro da incredulidade. Ela desonra a Cristo de tal forma que ele retirará sua presença visível se o insultarmos por tolerar a incredulidade. É verdade, é uma erva daninha, cujas sementes não podemos retirar por completo do solo, mas precisamos mirar sua raiz com zelo e perseverança. Entre as coisas detestáveis, esta é a mais repugnante. Sua natureza ofensiva é tão peçonhenta que aquele que pratica e aquele contra quem é exercida são ambos feridos por ela. Em seu caso, ó cristão, é ainda mais perniciosa, pois as misericórdias do seu Senhor no passado aumentam sua culpa,
ao duvidar dele agora. Quando você duvidar do Senhor Jesus, ele poderá bradar: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Isto é, coroar sua cabeça com espinhos, dos mais cortantes. É cruel demais que a amada esposa suspeite de um marido amável e fiel. O pecado é desnecessário, tolo e injustificado. Jesus jamais abriu espaço para suspeitas, e é difícil que aqueles por quem nossa conduta é invariavelmente afável e verdadeira sejam aqueles que duvidem de nós. Jesus é o Filho do Altíssimo e possui riquezas ilimitadas. É vergonhoso duvidar da onipotência e desconfiar da plena suficiência. O gado em 1000 montanhas será suficiente para a nossa maior fome, e os silos do céu não se esvaziarão por nosso consumo. Se Cristo fosse apenas uma cisterna, poderíamos em pouco tempo esgotar sua abundância. Mas quem pode esgotar uma fonte? Miríades de pessoas retiraram dele suas provisões, e nenhuma destas reclamou de escassez de seus recursos. Fora a incredulidade traidora e mentirosa, pois sua única incumbência é cortar os elos da comunhão e nos fazer lamentar um Salvador ausente. Bunyan nos diz que a incredulidade tem tantas vidas quanto um gato. Se esse é o caso, acabemos com uma dessas vidas agora e continuemos o trabalho até que todas as 7 se vão. Abaixo, traidora, meu coração a abomina. Um alerta pra gente. Vamos para continuar a leitura aí em Jó. Jó capítulo 34. Segunda fala de Eliú. Uma introdução que vai do versículo 1 ao 37 diz assim: Eliú começa a sua segunda fala dizendo que Jó deve ser ouvido e logo o acusa. Versículo 1 ao 9. Em seguida, Eliú faz uma defesa de Deus. Versículos 10 a 15. Que é justo e poderoso. Versículos 16 ao 30. Eliú faz várias perguntas a Jó. Versículos 31 a 33. E conclui que Jó é um pecador rebelde. Versículos 34 a 37. E o capítulo 34 inicia assim: Eliú disse mais: Vocês que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras,
e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Deus não é injusto com ninguém. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus, como beber um copo de água. Ele anda com os homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder de Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então, todas as pessoas morreriam juntas, no mesmo instante, e voltariam de novo para o pó. Deus é justo e poderoso. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres. Pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente, a fim de ser julgada por ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar. Pois Deus conhece o que eles fazem de noite pois Deus conhece o que eles fazem de noite. O que eles fazem? De noite ele os derruba e esmaga.
Em público, na frente de todos, Deus os castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subisse até Deus, e ele os escutou. Mas, se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa, e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Você resolveu parar de praticar o mal. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não acredita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Não. Se você não aceita, isso mesmo. Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder. Você é quem precisa responder, e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele. Vamos para alguns comentários e referências do capítulo 34. Capítulo 34, versículo 1. Vocês que são sábios, Eliú está usando de ironia. Capítulo 34, versículo 3. O paladar. Referência Jó, capítulo 12, versículo 11. Capítulo 34, versículo 4. Vamos examinar o caso. Jó quer que Deus examine o caso. Referência Jó, capítulo 13, versículo 3. Capítulo 34, versículo 5. Inocente. Referência Jó, capítulo 9, versículo 20. Deus não quer lhe fazer justiça. Referência Jó, capítulo 27, versículo 2. Capítulo 34, versículo 9. Diz assim: não adianta nada agradar a Deus. Na verdade, Jó não disse isso. Ele afirmou, sim, sim, que os maus é que têm esse modo de pensar. Referência Jó, capítulo 21, versículo 15. Capítulo 34, versículo 11. A cada um o que merece.
Um resumo da explicação tradicional da justiça de Deus. Salmos 62, versículo 12. Provérbios, capítulo 24, versículo 12. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. E capítulo 32, versículo 19. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Capítulo 33, versículo 20. Mateus, capítulo 16, versículo 27. E Romanos, capítulo 2, versículo 6. Capítulo 34, versículo 14, de Jó. A respiração, referência Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 34, versículo 19, de Jó. Todos foram criados por ele. Referência Jó, capítulo 31, versículo 15. Capítulo 34, versículo 21. Vê todos os passos. Referência Jó, capítulo 23, versículo 10. E capítulo 31, versículo 4. Capítulo 34, versículo 22. Onde se esconder? Bem que Jó gostaria disso. Referência Jó, capítulo 14, versículo 13. Salmos 139, versículos 11 e 12. Capítulo 34, versículo 23, de Jó. Marcar um dia. Eliú entende que são fora de propósito os frequentes pedidos de Jó para comparecer diante de Deus, a fim de ser julgado. Jó, capítulo 24, versículo 1. Capítulo 34, versículo 28, de Jó. Deus escutou. Referência Jó, capítulo 24, versículo 12. Diz o contrário. Capítulo 34, versículo 22. Será que você pediu a Deus? Jó havia pedido sim. Referências Jó, capítulo 10, versículo 2. Capítulo 13, versículo 23. Capítulo 31, versículo 35. Mas qualquer que fossem as suas faltas, ele acha que não merecia tanto sofrimento. E por fim, capítulo 34, versículo 35. Não sabe o que está falando. Deus, referência Jó, capítulo 38, versículo 2. Vai dizer a mesma coisa e também o próprio Jó. Referência Jó, capítulo 42, versículo 3. E é isso, gente. Capítulo 35, capítulo 34 de Jó. Que Deus os abençoe.